Eu vou começar esse vídeo te dando um conselho. Não seja precipitado em nenhuma área da sua vida. Seja profissional, seja ministerial, principalmente relacionamento. Não se precipite, não queira dar passos que você ainda não chegou o tempo de dar. Primeiro, se prepare, viva cada fase, viva cada processo. Eu quero trazer uma passagem que todo mundo conhece, mas com uma ótica diferente, tá? Mas antes de ler essa passagem, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não for. Deixe seu like e deixe um comentário aqui abaixo também, porque é muito importante para o nosso canal. Seja você também um mensageiro, alguém que compartilha, que leva a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos e interagindo aqui, que isso vai impulsionar o nosso conteúdo a alcançar mais vidas que estão necessitando de ouvir algo da parte de Deus, tá? A passagem que eu vou ler está lá em Mateus 14, versículo 28, que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que lindo. Nós temos aqui um fato épico, histórico, um homem que andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Isso é maravilhoso, até aqui é perfeito. O próprio Pedro se ofereceu para ir ao encontro de Jesus. E algo muito interessante que sempre que nós pedirmos algo para Deus, se a gente insistir um pouquinho só, Deus pode saber que aquilo vai nos fazer mal, mas Ele vai acabar permitindo, porque Deus é Pai. E se você for pai ou mãe aí, você já sabe como que funciona. E vocês, filhos, também já sabem como que funciona. Se a gente pede, insiste alguma coisa para o nosso pai ou para nossa mãe aqui da terra, eles vão acabar cedendo. E Deus é do mesmo jeito. Pede e ele cede. Aconteceu com Pedro. Agora, uma coisa que eu já fico assim meio... Gente, Jesus estava vindo para o barco. Qual a necessidade de Pedro, vendo que Jesus estava vindo, pedir para ir ao encontro? O que ele queria no meio da água junto com Jesus? E eu te explico o que Pedro queria na minha ótica. Pedro queria ter uma experiência realmente sobrenatural com Deus. Só que o que Pedro não sabia é que ele ainda não estava preparado para pisar naquele novo ambiente que ele estava. Pedro estava ali no conforto do barco, protegido, tranquilo. Por mais que o mar estava agitado, por mais que talvez o barco estivesse ali muito balançando, mas ainda assim estava mais segurança no barco do que fora do barco. E o que levou Pedro a querer sair ao encontro de Jesus, além da segurança que ele tinha no Mestre, era o desejo de ter uma experiência a mais. Senhor, deixa eu ir até aí. Talvez você está se encontrando em uma situação hoje que você se sente preparado para dar um passo a mais. Isso seja na presença de Deus, seja ministerialmente ou seja em qualquer outra área da sua vida. Mas o que é necessário pensarmos é que às vezes é necessário um pouquinho mais de tempo no lugar onde você está. No ambiente que você está agora, porque é nesse ambiente que Deus vai te capacitar, que é para você não fazer como Pedro. Olha o que acontece com ele. No versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, por mais que ele tivesse aquele desejo de sair do barco para encontrar Jesus, de ter uma experiência maior, ele ainda não estava firmado em Cristo o suficiente para ter total confiança em Jesus. E aí ele olha a circunstância. Ele começa a olhar que o ambiente que ele estava não tinha mais a mesma segurança do que o local que ele estava antes. Então, qual o problema da gente ser precipitado? Começar e parar no meio do caminho. De que adianta? Correr e não chegar na linha de chegada. Do que adianta? Só para dizer que tentou? Não que nessa situação de Pedro não valeu a pena. Óbvio que valeu a pena. A gente não está falando aqui de um emprego que você quis subir de cargo rapidamente, sendo que você ainda não estava capacitado para o cargo e acabou desistindo no meio do caminho porque não aguentou a pressão. A gente não está falando de algo pequeno, não. Falando de um fato histórico, mas trazendo para a nossa realidade em um relacionamento. Se você casa antes de conhecer a pessoa, se você está ali acelerado, não, eu preciso casar logo, Senhor,
Abre as portas aí que eu quero casar logo com essa pessoa, mas você ainda não conheceu a pessoa. Um grande risco de depois ter um divórcio. Porque você vai conhecer a pessoa tarde demais. E aí, como a gente sabe, infelizmente, que hoje em dia tudo está sendo investido, ninguém quer mais viver o que o Senhor fala, acaba tendo divórcio. Por quê? Foi precipitado. Se tivesse esperado um pouco mais, teria evitado o problema. Então, o que eu quero que você entenda é que se Jesus já está vindo no caminho, espere ele chegar. Que é para ele chegar assim para você e te capacitar, para você não parar no meio do caminho. O ambiente que Deus vai te colocar vai ser um ambiente diferente da sua zona de conforto. E é necessário você estar 100% firmado na palavra dele. É necessário você estar alicerçado nele, que é para você não parar de modo nenhum. Só assim a gente consegue continuar firme, independente se o mar está agitado, independente se o vento está acabando com tudo. Se você estiver firmado, alicerçado em Cristo, você vai conseguir superar. Mas isso demanda tempo, relacionamento com Deus. E é algo que não é gerado do dia para a noite. Não é as amizades de hoje em dia que você conhece de manhã, quando é de tarde você já está falando que morre se não tiver aquela pessoa perto. Não, relacionamento com Deus depende de você conhecê-lo, porque ele já conhece. Mas depende de você ter diálogos, sentir, ter intimidade, de você estar próximo dele. Isso demanda tempo, não acontece do dia para a noite. Então, paciência, independente de qual seja a área da sua vida. Independente de qual situação que você está vivendo hoje, que você está gritando, pai, eu quero logo. Adianta, eu quero ir para cima, eu quero sair desse lugar que eu tô para um lugar mais. Deus está falando, calma, paciência. Eu estou te capacitando, que é para quando eu mudar o ambiente que você vai colocar os seus pés, você já está firmado em mim. E não importa como que seja aquele ambiente, você vai continuar firme, alicerçado. Mas tem algo muito, muito, muito forte também para aqueles que não ouviram o Senhor pedindo para esperar um pouquinho mais e já foram. O importante é, esteja com Jesus, ainda que você seja precipitado, porque infelizmente nós sabemos que nós somos. Por mais que talvez você esteja assistindo esse vídeo até aqui, talvez você ainda assim vai continuar precipitado, ansioso, querendo que tudo aconteça rápido. Mas se você for uma dessas pessoas, chame o Senhor. Vá junto com ele, ainda que seja antes do tempo, mas convida ele. Porque Pedro, quando Pedro sai do barco, ele não sai simplesmente sozinho, confiando em si mesmo. Ele sai antes do tempo. Talvez se ele tivesse esperado um pouquinho mais, ele não teria afundado, ele não teria olhado a circunstância. Mas quando ele afunda, ele tem quem do lado? Jesus, para sustentar ele. Então tenha Jesus para te sustentar, porque vai realmente ter vezes que nós vamos fraquejar, nós vamos querer correr, nós vamos querer acelerar. Mas fique firme no Senhor. Gere relacionamento com o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie. E que você possa compartilhar esse vídeo também com alguém. Talvez você não seja uma pessoa precipitada, talvez você seja alguém muito centrada, mas vai ajudar uma outra pessoa, vai abençoar uma outra pessoa, tá? Eu te agradeço muito e o Senhor vai te abençoar muito mais se você fazer isso. Amém.